Boa noite. Neste nosso primeiro programa de 2026, a gente conversa com Moisés Albuquerque, diretor de comunicação do Grupo TCM. A gente vai falar sobre 2025 e, claro, trazer as novidades deste ano que começa. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, uma edição especial, 1º de janeiro de 2026. Estamos no ano eleitoral e você que acompanha sempre aqui o nosso Cenário Político TCM, você fica sabendo primeiro tudo o que acontece na política de Mossoró, do interior do estado, do Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai falar não apenas sobre política, sobre a nossa cobertura das eleições de 2026, mas a gente repercute também o que aconteceu em 2025 e traz as novidades para este ano que começa. Aqui ao meu lado, Moisés Albuquerque, diretor aqui da TCM. Moisés, uma grande satisfação conversar com você neste nosso primeiro programa do ano e, claro, vamos trazer informações. Pode falar muita coisa, viu, Moisés, aqui, porque o pessoal que acompanha o nosso cenário político está aqui atento e quer saber das novidades para a nossa cobertura de 2026. Boa noite, Moisés. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a você, telespectador, que acompanha o cenário político. Antes de tudo, um feliz 2026 para todo mundo, né? Que a gente tenha um ano de muita prosperidade, muita saúde, um ano abençoado para o nosso município, para a nossa região, para o nosso Rio Grande do Norte e que a gente tenha um ano próspero e que, claro, com boas notícias. E a gente vai estar aqui para registrar tudo isso. Olha, Vonúvio, 2025 foi um ano, se é que a gente pode falar assim, que passou voando, né? A gente trabalhou muito, foram muitas coberturas. Em se tratando de cenário político, a gente teve um ano aí marcado por muitas pesquisas, o que vai acontecer também em 2026, e o cenário político e o Grupo TCM cada vez mais consolidados como parte de toda a cobertura eleitoral, não só em Mossoró hoje, mas em todo o Rio Grande do Norte. Uma coisa que a gente observa, Moisés, ao longo, né, do ano que se passou e, na verdade, dos anos, né, que vão passando e as pessoas vão se integrando aqui ao nosso modo de fazer jornalismo, de cobrir a política, que as pessoas estão, de fato, acostumadas a nos assistir, a nos ouvir e a entender o perfil da TCM, que é um perfil apartidário, né, que não tem um lado político, não é isso? Sim, a TCM faz um jornalismo independente com o propósito, sobretudo, de servir, de levar informação ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, trazer diversos conteúdos de diferentes plataformas políticas. E quando eu falo plataformas políticas, eu falo de partidos, de ideologias, de pensamentos. O grupo respeita cada um a identidade política do nosso estado, do nosso país e leva isso através de entrevistas, de reportagens, para que o nosso público tenha acesso a essa informação. E a partir disso, cada um tire ali as suas conclusões, faça as suas interpretações conforme o seu entendimento, o seu repertório político, as suas preferências, naturalmente. Mas a nossa missão ela é informar, dar voz aos fatos, dar luz a todas essas informações. E a gente se sente muito tranquilo em todos esses anos de trabalho em conduzir a cobertura política dessa forma, né? Nos permite ter liberdade de informar, liberdade de questionar, liberdade de elogiar também. Isso é muito bom, muito saudável e vem, claro, da essência do Grupo TCM. Desde a sua fundação, o professor Milton Marques de Medeiros, dona Zilene, tem isso no DNA, essa preocupação em servir, essa preocupação em informar de maneira equilibrada, isonômica, permitindo que o nosso público tenha uma informação de credibilidade, bem apurada, com responsabilidade e que cada um consuma esse conteúdo da forma que lhe der mais satisfação. Eu pergunto sobre isto, Moisés, porque nós divulgamos, agora em 2025, pesquisas que trazem a avaliação de algumas gestões. A gente começou ali com a avaliação dos 100 primeiros dias, né? Tanto de mandatos que foram renovados, quanto de mandatos novos, né? Políticos que iniciaram ali a sua gestão administrativa em executivos municipais. E através destes dados, destes números, a gente analisa o quadro, a gente analisa o cenário, a gente comenta, né, aqui nos nossos programas, mas a gente dá algo para
quem nos escuta e quem nos assiste, muito importante, que é a informação Sim. do dado, o número, que essa pessoa pode também tirar as suas conclusões, Moisés. O que isso representa para o jornalismo? Que é o jornalismo que a gente entrega conteúdo, mas que quem está em casa pode também comentar conosco. As pesquisas do Grupo TCM, elas têm sido um case de muito sucesso, justamente por esse modelo de entrega. É um modelo em que o nosso público tem acesso a todos os dados dos levantamentos e ele pode ali consumir isso de forma mais aprofundada ou ficar só naquela parte superficial do dado que está ali aparente, mas isso permite, de fato, para o público a possibilidade dele mergulhar nas informações de cada município, de cada candidato, né, quando a gente fala das eleições de 2026, de entender como é que está a sua cidade, de entender como é que está a performance do seu gestor, seja ele escolhido pelo telespectador ou não, e avaliar, de fato, todas as informações que o público, o cidadão entrega no momento em que as pesquisas são realizadas. O que a gente traz aqui, o que a gente apresenta para o telespectador, para o internauta, para o ouvinte, nada mais é do que a radiografia daquele momento em determinada cidade. As respostas, quando se fala de questões a serem resolvidas, de problemas, de algo positivo no município, de avaliação dos gestores, ele traz ali um retrato do que o povo, do que a cidade, do que o cidadão daquele município entende que está acontecendo. E é muito importante que isso seja feito de maneira transparente, de maneira responsável, porque sim, a gente sabe que isso contribui com a opinião pública, contribui com o entendimento das pessoas a respeito das gestões, a respeito das ações que são realizadas nas cidades, a respeito do que se pensa para 2026, quando a gente fala do quadro político eleitoral. É sempre muito melindroso a gente tratar sobre política, porque a gente está falando sobre também, além de escolhas, emoções. E a gente traz aqui, sim, denúncias da população, quando a gente, por exemplo, escuta lá no 95, o Jornal da Manhã Comunidade, com Elisângela Moura, quando a gente traz aqui no nosso telejornal do meio-dia também essa comunidade fazendo ali reivindicações, mas a gente traz também o outro lado, o político, que a determinada gestão está ali respondendo sobre o que a população cobra, sempre sem excluir ali quem realmente cobra e quem precisa dar uma explicação. Essa cobertura de 2025, Moisés, falando sobre o ano que se passou, ela é justamente a base para que a gente continue reforçando essa ligação com a população, com a comunidade, também com as gestões, sempre próximos ali, porque muitas das vezes quem assiste a gente diz assim, não, porque vocês falam muito ou defendem muito determinada gestão, seja do Estado, do município, políticos, enfim, mas é porque a nossa ligação é próxima e a gente tem, de fato, buscado essas respostas com quem precisa responder. Também, Moisés, esse plano para 2026, manter essa ligação com a população e com a classe política? O propósito da TCM é, de fato, servir, né? E a informação, ela serve à população. Uma população informada é uma população consciente, é uma população capaz de fazer boas escolhas. E esse é um papel do jornalismo, quando ele permite que o público se manifeste, que o público questione, e que é o que a gente tem feito aqui. E cada vez mais em 2026 a gente vai ter essa interatividade. Nós vamos estar cada vez mais presentes na rotina, na vida, no cotidiano das cidades, no cotidiano do Rio Grande do Norte, abrindo esse espaço para que o cidadão traga a sua queixa, traga a sua denúncia, traga o seu elogio e, claro, também abrindo espaço, como sempre foi, para que os gestores, as autoridades possam trazer as suas compreensões, os seus entendimentos sobre isso. Agora em 2026 vai completar 20 anos já que eu estou aqui no Grupo TCM. E desde o início, isso é uma característica, a gente entende que é natural que o político questione ou se sinta, às vezes, desprestigiado, né, quando vem uma denúncia, uma queixa, e é natural que o telespectador também diga, dá muito espaço para político A, político B, e nesses 20 anos passaram muitos gestores, tanto pelas prefeituras, pelas câmaras, pelo governo do Estado, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa,
o Senado. E a gente percebe que é um movimento natural do político, às vezes essa queixa, e é um movimento natural também do eleitorado, do cidadão, de reclamar, de apontar. E cada modelo de gestão que passa à frente do executivo ou do legislativo tem características em comum, seja ele do direita ou da esquerda, do centro-esquerda, da centro-direita ou um moderado, enfim. É uma característica dos políticos esse aspecto de às vezes se queixar de alguma coisa ou de barganhar um espaço, e também é uma característica do público, esse apontamento de algo que não está de acordo com o seu entendimento político. De volta com o cenário político, 1º de janeiro. Feliz ano novo para você, minha amiga, para você, meu amigo. Estamos aqui com Moisés Albuquerque, diretor de comunicação da TCM. A gente falou um pouco sobre 2025, mas agora a gente aborda 2026, sobre a nossa cobertura das eleições deste ano. São eleições gerais. Você já é acostumado aqui com as nossas coberturas, né, de processos eleitorais que envolvem Mossoró principalmente. Moisés, mas a TCM deixou de ser de Mossoró e agora a TCM é RN. Então essa cobertura estadual, né, de eleições gerais, ela é muito importante, Moisés. E como é que a TCM pensa, né, essa nossa cobertura especial para 2026? Bom, como você colocou, né, a TCM ela surgiu como TV Cabo Mossoró. Ela era uma emissora genuinamente mossoroense. E hoje a gente não pode mais dizer isso, né? Nós estamos aí em mais de 20 cidades com escritórios e com redações também espalhadas pelo Rio Grande do Norte. Da capital à Tromba do Elefante, nossas equipes estão trazendo informações e trazendo conteúdo para o nosso telespectador, para o nosso público. E em 2026, com essa expansão, com esse abraço geográfico no Rio Grande do Norte, o Grupo TCM também vai implementar essa expansão na cobertura da campanha eleitoral de 2026. De que forma? Reportagens, acompanhando as agendas dos candidatos, prospectando como é que vai ser essa campanha política, porque agora em janeiro, já na próxima semana, a gente tem a estreia do Conversa de Alpendre 2026. Então, os candidatos, aí, os pré-candidatos, melhor dizendo, ao governo do estado, vão participar do Conversa de Alpendre, vão trazer aí as suas pretensões, as suas projeções e as suas análises também para 2026. E a rotina da TCM, do nosso jornalismo, vai estar monitorando, acompanhando e reportando todo o processo eleitoral de 2026, com conversando com o Conversa do Alpendre, com mais na frente pesquisas, sabatinas, debates, reportagens, coberturas, tudo o que envolve o processo eleitoral de 2026 vai estar na tela da TCM. E claro, o dia da votação, que é um dia que reúne um exército de profissionais aqui do Grupo TCM na principal entrega da cobertura eleitoral de todo o Rio Grande do Norte. Isso a gente não tem qualquer modéstia em falar. O Grupo TCM faz a maior cobertura eleitoral do estado, iniciando ali na hora que abrem as sessões de votação até o resultado da eleição, tudo ao vivo, de uma ponta a outra do RN, esse conteúdo chegando para o nosso público. Moisés, como é que a direção da empresa, né, do Grupo TCM, se prepara para esta cobertura, tendo em vista aqui a sede, né, mas também nós temos as nossas rádios. Nós temos a Rádio Princesa de Açu, a Rádio 98 de Apudia, que é a 95, nós temos o nosso portal, né, e nós temos aqui a TCM, o canal 10. E o estado é muito grande, né, para a gente fazer esse acompanhamento. Como é que a TCM se prepara para isto, né? Como é que a TCM, de fato, reúne todos esses profissionais para poder, de fato, ter uma cobertura consistente de todo o Rio Grande do Norte? Olha, Vonúvio, a TCM ela já tem uma expertise na cobertura eleitoral. De certa forma, muitos profissionais que estão hoje na casa estão há muito tempo, né? Muitos profissionais que cobrem a política no Rio Grande do Norte, conosco no Grupo TCM, estão já conosco há muito tempo, há mais de 10 anos, por exemplo. E outros mais jovens que acabam absorvendo um pouco dessa experiência.
E para isso acontecer, cada ator desse processo, e quando eu falo cada ator, eu falo das emissoras de rádio, dos profissionais que estão nas redações nas cidades, em Natal, em Apodi, em Açu, dos profissionais que estão dentro do portal TCM Notícia, de todo o time de jornalistas que atua para o canal, e todo esse time de profissionais já tem ali a sua experiência, a sua expertise. No entanto, o que é que eu posso lhe dizer? Para que a gente consiga trazer esses recortes, cada jornalista, cada repórter cinematográfico, cada editor, cada produtor, ele precisa estar informado e antenado com essa cobertura política. Isso é o que acontece, né? Muito planejamento, muito alinhamento, né? As eleições de 2026, o projeto de eleições de 2026 já está pronto desde julho do ano passado, para que a gente possa trabalhar com o time comercial também, porque envolve um esforço muito grande para essa entrega, mas tudo é planejado, tudo é prospectado, a gente já está pensando lá em outubro, desde julho do ano passado, e mesmo executando os planejamentos de 2025, como aconteceram, né, as pesquisas, as entrevistas, enfim. Mas todo mundo já está muito alinhado para que a gente tenha um ano eleitoral, mais uma vez, com a grande cobertura do Grupo TCM. Moisés, você falou em Natal e as emissoras, as empresas de comunicação da capital têm sempre as equipes do interior. E a TCM fez justamente este trabalho de levar ou de ter uma equipe lá em Natal. Isso. Então a gente vai ter também uma equipe lá para poder fazer esse trabalho, né, não só de cobertura, mas de acompanhamento, né, do processo eleitoral todo. Como é que a TCM chega em Natal? Porque, Moisés, você menciona a expertise aqui do interior dessa nossa cobertura, mas também da capital. Como é chegar lá em Natal e poder ter também uma equipe e ter esse cuidado lá com a nossa cobertura? É importante compreender o perfil do público da TCM, né? Nós temos hoje uma equipe na capital do estado, desde o ano passado, isso já acontece, desde outubro do ano passado, nós temos uma equipe na cidade de Natal trazendo diariamente conteúdos da capital aqui para o nosso telespectador. É importante destacar que a TCM ela mantém as suas características regionais. No entanto, a capital do estado ela concentra um grande número de informações relevantes também para as outras regiões do Rio Grande do Norte, o interior de uma forma mais clara. E nós estamos presentes nessa cobertura. Nesse primeiro momento, eu falo nesse primeiro momento porque a gente não sabe o futuro ainda, mas nesse primeiro momento nós não estamos em Natal para concorrer com as emissoras que noticiam o dia a dia de Natal. Mas nós estamos em Natal para que a nossa equipe ela seja um canal de comunicação da capital do estado com todo o interior, com todos os municípios que são atendidos pela TCM. Isso é muito importante também no ano eleitoral. Obviamente que na cadeia do tempo, surgindo outras necessidades, não está descartado uma expansão, um aumento de profissionais na capital do estado. Mas cada passo é dado com muito planejamento, com muita inteligência, com muita estratégia, para que a gente possa preservar as raízes, o DNA do Grupo TCM, atendendo, sobretudo, o nosso público. 2025, assim como 2026 também vai acontecer, o Grupo TCM desenvolve de forma trimestral pesquisas para entender o perfil do público, do telespectador, do ouvinte, do internauta, e entregar para esse público aquilo que ele quer receber. Muito em breve, né, a gente ainda não pode dar aqui essa informação de data, mas em breve, você que está nos acompanhando aí, vai ver uma nova grade de programação no canal TCM. Vem aí mais informação, mais interação, mais conteúdo para que você, telespectador, você que nos acompanha, se sinta cada vez mais representado pela TCM no momento em que você aciona o seu controle remoto, na hora que você entra no nosso box, na hora que você consome o nosso streaming, na hora que você ouve as rádios, na hora que você acessa o nosso portal de notícias, porque tudo que é feito é pensado de fato para atender o que o nosso público espera receber do Grupo TCM. Moisés, tem uma região aqui do Rio Grande do Norte que a gente sempre busca saber as informações e trazer também aqui para a TCM, que é a região do Seridó.
E a TCM está possivelmente em alguma também empresa de conteúdo, né, de TV a cabo do Seridó. Mas como é que a TCM justamente busca essas informações dessa região tão importante, que certamente vai ter também uma representatividade muito grande na nossa cobertura para 2026, falando politicamente, né? Moisés já colocou uma coisa importante que a gente vai falar no próximo bloco, que é aqui da nossa programação do canal, mas politicamente a TCM estará também trazendo essas informações da região Seridó? Sim, estamos construindo esse caminho, Vonúvio, para que o Seridó também seja contemplado. A gente sabe da característica ainda do nosso telespectador, né? Um telespectador bairrista, um telespectador que consome esse conteúdo aqui da região oeste, do alto oeste, do médio oeste, consome também a capital do estado, né? Pelo trânsito e a necessidade que a gente tem de informações, sobretudo na política, mas como você colocou, 2026 é um ano que passa também pelo Seridó do Rio Grande do Norte, e a gente tem construído essa ponte com parceiros e entendendo a melhor maneira de trazer esse conteúdo também para o nosso telespectador, para que de fato todo o Rio Grande do Norte esteja contemplado com a informação responsável, a informação com credibilidade, como é a característica do Grupo TCM. Essa credibilidade da TCM é muito marcante, Moisés, porque a gente percebe, e as pessoas também, né, quem nos acompanha sempre relata de que se saiu na TCM, na verdade é assim, se deu na TCM, então é verdade. Isso é muito bom. Isso na política também é muito usado, né? Não tenha dúvida, Vonúvio. Essa é uma característica que as pesquisas também sinalizam. É muito bom saber que o público, de uma forma geral, entende a TCM como uma empresa confiável. Isso faz parte desse trabalho que é desenvolvido há mais de 20 anos. E é parte também do que os profissionais entregam. É muito importante que o telespectador, ao assistir um produto audiovisual, ao assistir um programa como o Cenário Político, ao assistir a programação da TCM, ele sinta confiança naquilo. E essa é uma chancela que é parte do que é feito aqui dentro da TCM, é parte do que é tratado com os profissionais, nos momentos de capacitação, nos momentos de qualificação, no que é dito e feito no dia a dia. E a gente se sente muito feliz em saber que o público confia no que a TCM diz, que confia no que os profissionais da TCM fazem. E essa é uma responsabilidade cada ano maior. A cada ano essa responsabilidade aumenta em manter essa credibilidade em alta, em manter essa confiança sempre alinhada com o nosso telespectador. Moisés, a TCM é uma empresa de comunicação que trabalha com TV, com internet, com rádio, mas ela tem ali um braço muito importante que é da fibra ótica, né? da Telecom, internet, da Telecom, né? E tem também chip de telefone, para a gente compreender assim bem no prático. Isso conversa, Moisés? Esses braços da TCM, tem uma Salina também, mas todos esses braços conversam para se tornar uma empresa consolidada no geral? O que a gente chama hoje na direção da TCM é um ecossistema, um grupo empresarial que tem um ecossistema que sim, ele se retroalimenta em alguns momentos e que cada unidade dessa dialoga uma com a outra. Porque você imagine o seguinte, o Grupo TCM é um produto empresarial que consegue oferecer um mix de possibilidades para o cliente. O cliente que contrata o provedor de internet tem ali acesso a uma programação num canal local, a um cardápio de canais por assinatura muito diversos, a um produto dentro do próprio box da TCM, com filmes, séries e outros streams também aliados a isso tudo. Você tem ali conteúdo jornalístico, você tem 3 emissoras de rádio, você tem um portal de notícias, você tem a telefonia. Você imagine que essa é uma possibilidade muito particular. Poucos empreendimentos de comunicação no país conseguem fazer uma entrega tão vasta de produtos confiáveis, de produtos que têm uma marca de credibilidade. Então, sim, quando você pergunta se a Telecom dialoga com o canal, sim, dialoga. Quando a gente produz conteúdo institucional, de mídia,
quando o provedor chancela também essa nossa transmissão, quando a gente está nos grandes eventos aí que a TCM cobre e transmite, das feiras, como eu posso citar aqui do ano passado, a Oil Gas, a Ficro, a Expo Fruit, enfim, tantos eventos que aconteceram, que tem a internet da TCM e que tem a cobertura da TCM. Então, de fato, é um ecossistema que se retroalimenta e que faz com que cada braço desse grupo TCM seja fortalecido um com os outros. De volta com o cenário político, vamos ao terceiro e último bloco deste nosso programa especial, 1º de janeiro. O ano está só começando, e já começa muito bem, porque estamos aqui com Moisés Albuquerque, diretor de comunicação do Grupo TCM. Moisés, 2026, ano eleitoral, e você já trouxe aqui algumas informações sobre nossa cobertura para essas eleições gerais, mas a programação da TCM, toda a nossa parte também de grafismo, né, aquilo que a gente entrega na tela para quem nos acompanha, para quem nos assiste, vai passar também por algumas atualizações, né? Então, vai mudar ali um pouco do gráfico, da imagem, do símbolo que aparece na tela, né? Mas não muda a nossa essência. Como é que a TCM se prepara aí com relação aos estúdios, com relação, de fato, aos nossos programas? Bom, Vonúvio, 2025 foi um ano de muito planejamento para que agora, em 2026, a gente possa fazer essa entrega de novas identidades visuais da parte cenográfica, né? Todos os produtos vão passar por uma reformulação, algumas mais robustas, algumas com novidades, mas o público que acompanha a TCM já deve ter sentido um gostinho aí dessas novidades na retrospectiva. Nós estamos finalizando as reformas dos estúdios e toda a parte de cenografia do jornalismo vai ser modificada, toda a parte de infraestrutura física dos estúdios do jornalismo também estão sendo modificadas, e a chegada de um novo produto também, um novo programa, que em breve o público vai conferir aí a campanha de lançamento, né? Já está aí batendo na nossa porta essa estreia. A entrada na grade também de produtos que valorizam a produção audiovisual do Rio Grande do Norte, e tudo isso já está muito bem alinhado, muito bem definido, alguns pequenos ajustes sendo finalizados para que logo o nosso telespectador receba uma entrega plástica de ainda mais qualidade. Que a gente tenha hoje uma equiparação da qualidade, da excelência do nosso conteúdo com a qualidade e a excelência dessa entrega cenográfica, dessa entrega visual, que também é muito importante. A modernização, a atualização, a aquisição de equipamentos, câmeras, a parte de estúdio, enfim, o nosso telespectador vai ser presenteado com essa nova roupa do Grupo TCM. Eu falo dos programas do nosso canal. A gente viu agora na retrospectiva, né, ali um cenário bem interessante, né, com um telão. É por aí, Moisés? Que vai, é por aí, né? O público já conferiu, já sentiu aí o spoiler, mas ali ainda não é o resultado final desse nosso trabalho. Tem mais qualidade ainda. Se você gostou da retrospectiva, achou bacana no nosso estúdio, se prepare que vem muito mais ainda por aí, mais qualidade, mais excelência, para que você tenha mais prazer ainda em consumir os produtos do Grupo TCM, sobretudo quando a gente fala do canal. Moisés, você já mencionou aqui com relação à presença, né, destes nossos profissionais, né, do jornalismo, do entretenimento também, e o trabalho da TCM está cada vez mais profissional. Esta, acredito que seja a palavra que defina, porque tem esse compromisso, né, da preparação Sim. e da entrega dos produtos. E esse profissionalismo da TCM, como é que Moisés, diretor de comunicação da TCM, tem sentido das pessoas quando se anda nas ruas? Isso eu pergunto, né, no quesito pessoal também, né, porque quando a gente de fato sai dos estúdios, que a gente vai ter o contato com as pessoas, com a população, com o vendedor ali que a gente encontra no dia a dia, como é que Moisés Albuquerque vê o profissionalismo da TCM
para além dos prêmios que a gente tem, para além do reconhecimento que a gente recebe das instituições, das empresas, enfim, das pessoas, Moisés? É um sentimento de muito orgulho, Vanúvio, o que eu tenho quando eu falo do trabalho que é feito na TCM. Quando a gente entende que os profissionais, eles, assim como o produto televisão evoluiu, amadureceu, se profissionalizou, o nosso time também passa por isso. Naturalmente que isso demanda muita conversa, muito treinamento, muitas reuniões, muitas ressignificações, para que tudo isso possa de fato ocorrer. Porque apesar da gente ter tecnologia, da gente ter modernização, da gente ter investimento, da gente ter infraestrutura, o jornalismo ele lida com o insumo mais delicado e mais precioso que existe, que é a gente. A gente lida com gente e precisa que essas pessoas tenham esse sentimento. E é muito bom saber que isso acontece. Dentro da cultura organizacional do Grupo TCM, a preocupação em fazer uma boa entrega, o detalhe, aquele entendimento de que o que a gente faz cumpre uma missão muito importante, que é informar, que é levar esse conteúdo para o público. E 2025 mostrou isso. Você citou aí os prêmios, né? Quando a gente vai para Natal ali e reencontra colegas de décadas atrás de profissão, o Grupo TCM é muito referendado. Assim, as referências que o grupo passa para hoje, para a capital, ele chancela esse profissionalismo. É muito bom a gente chegar em Natal e ser recebido nos ambientes das instituições, das principais instituições do Rio Grande do Norte, com uma menção de credibilidade, de profissionalismo, de qualidade, não só pelo recebimento de prêmios, mas por esse cuidado que há, o zelo que há na produção, na entrega, desde a pessoa que recebe aqui na TCM até o alto escalão da direção, essa preocupação. Isso passa por cada profissional que integra o Grupo TCM. A gente aqui sentado, fazendo esse trabalho, é a pontinha do trabalho. Para que isso aconteça, são centenas de pessoas, são muitos profissionais envolvidos para a gente conseguir chegar à casa das pessoas. E aí eu destaco nesse ano de 2025, que passou, coberturas como as pesquisas que nós realizamos, como as transmissões esportivas. Eu destaco aqui a Meia Maratona do Sol, que a gente realizou lá em Natal, um trabalho gigantesco, né, que foi elogiado no país inteiro. Eu destaco também as premiações do jornalismo. Eu destaco ainda, trazendo aqui para o nosso entretenimento, o Mossoró Cidade Junina, que é um case de sucesso em todo o Rio Grande do Norte. Então, para a gente, é um sentimento de orgulho, mas, sobretudo, aliado a esse orgulho, a responsabilidade e o compromisso de manter essa qualidade no trabalho que vai ser realizado nesse ano de 2026. A gente começou 2025, piscou o olho, já estamos em 2026 e a gente já está falando sobre outubro, né, que é o fechamento, né, de todo esse trabalho de pré-campanha que a gente fez em 2025, o iniciozinho de 2026, para de fato culminar com a nossa cobertura especial. Começa bem cedinho ali do primeiro voto, a apuração do último voto, ao resultado. Mas durante o período ali eleitoral, Moisés, nós temos ali entrevistas sabatinas, tem o próprio debate. Vai ter debate na TCM? É aí onde eu queria chegar, porque a TCM tem hoje traz como sendo uma emissora referência no Rio Grande do Norte para a realização de debates, porque tudo começou aqui na nossa cobertura local de Mossoró. Sim. Mas a gente já fez, sim, debates a nível estadual, de Rio Grande do Norte, né, estadual. Está sendo pensado também debate para este ano, Moisés? Sim. Não, pela TCM o debate sempre acontece, mas a gente precisa dos candidatos, né, Vanúvio? Não dá para fazer debate sem candidato. Mas no Conversa de Alpendre você já pode dar uma cutucada ali em cada um dos pré-candidatos, querendo saber, se tiver o debate da TCM você vai? Se a TCM tiver os candidatos presentes aqui, não tenha dúvida que ali em meados de agosto, o nosso debate eleitoral com os candidatos ao governo do estado, ele vai acontecer. Nosso time está preparado, como diz no jargão popular, né? Pronto, preparado e querendo. Então, certamente o debate vai acontecer, a depender naturalmente da presença dos candidatos. Mas pelo Grupo TCM,
o debate acontece. O debate é sempre ali um momento também de muita expectativa, né? Por quem vai acompanhar, por quem vai participar, né, dos políticos e quem está em casa. Porque a emissora tem uma grande responsabilidade, né, de mostrar como é o político na vida real, né? Porque uma coisa é o trabalho que ele faz dentro do partido, que muitas das vezes a gente nem vê, como é o trabalho dele no exercício da função, né, de político ali, do mandato, como é nas redes sociais, como é em campanha no dia a dia, ali abraçando o povo, né, fazendo fotos. Mas no debate, em muitas das vezes, Moisés, não tem ali como combinar uma pergunta e você tem que estar preparado para a resposta. O filtro fica da porta do estúdio para fora, né? Porque ali ele precisa de fato ser autêntico nas suas respostas, nos seus questionamentos, no próprio embate com os seus adversários. Ali não tem rede social, não tem edição, é valendo. E é um momento muito importante, a TCM sabe dessa responsabilidade, é um dia que mobiliza muitos profissionais, é uma responsabilidade, vou dizer assim, uma tensão para que isso aconteça da forma como precisa ser feito, como precisa ser entregue, e essa tensão deixa a gente com um senso maior de responsabilidade e de maior comprometimento. Moisés, a gente já caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa de hoje, né, neste nosso primeiro cenário político de 2026, falando sobre o futuro, né? A gente mencionando aqui a nossa cobertura especial de 2026, envolvendo a campanha eleitoral, envolvendo ali quem vai concorrer para a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, Senado, Governo do Estado, Presidência da República, e 2026 é mais um ano de outro que virá e de mais outro. Como é que Moisés enxerga o futuro da TCM? Porque essa nossa conversa aqui não é apenas eleitoral, né? Não é apenas de cobertura, é uma conversa que traz perspectivas também sobre o futuro aqui desta empresa que já está no coração das pessoas, né? Está no coração do povo potiguar. A gente sempre inicia o ano com muitos planos, né? Muitos planejamentos. O que Moisés observa adiante? Porque eu perguntei sobre como é que você vê o nosso trabalho nas ruas, o que as pessoas sentem da nossa entrega, mas o que Moisés vê para o futuro, observando lá para frente? Bom, Núvio, essa semana que passou, a gente teve uma reunião do comitê gestor do canal e nessa reunião a gente tratava justamente disso. Não o futuro de 2026, que 2026 está todo planejado já, a gente já tem muita coisa para executar, para acontecer. Mas a gente pensar o nosso produto daqui a 10, 15 anos, entender quem vai ser o público que estará consumindo o cenário político daqui a 10, 15 anos, entender quais os formatos que nós podemos entregar. E essa preocupação é algo que já transita dentro do Grupo TCM, sobretudo quando nós permitimos que o nosso telespectador acompanhe o cenário político, por exemplo, na TV linear, acompanhando ali no canal, no horário, ou se ele quiser voltar à programação mais tarde, ele assiste também, ou se ele quiser ir no nosso canal do YouTube no outro dia, ele também consome essa entrevista, ou se ele quiser um recorte, vai lá no Instagram e acompanha, ou seja, a nossa perspectiva de futuro é chegar ao público da maneira como ele quiser consumir. Isso já tem sido pensado, já tem sido planejado, já tem sido prospectado, estudado sobretudo, mas para que isso aconteça da melhor maneira, o caminho é ouvir o público, ouvir, entender o perfil do nosso telespectador, entender o perfil da nossa sociedade, da nossa população, para que a gente possa estar cada vez mais perto, fazendo uma entrega cada vez mais próxima do nosso público. A gente encerra o nosso primeiro cenário político de 2026 falando sobre TCM, falando sobre o nosso trabalho, falando sobre o futuro aqui da empresa, né? Porque eu não vou falar apenas do canal, mas como um todo aqui da TCM, que você aprendeu a gostar, que você aprendeu a escutar, a assistir, a acompanhar de perto, a ser integrante, né, deste grupo que tem se consolidado no Rio Grande do Norte com bastante respeito. Moisés, o primeiro programa já dá o tom de fato de como é que vai ser 2026, um programa de muita qualidade, né? Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço, Vonúvio, a você, telespectador, meu muito obrigado pelo ano de 2025. Esperamos contar com você aqui também na tela do canal TCM durante todo 2026. Esteja certo de que o trabalho que é feito aqui é feito com muito amor, com muita dedicação, com muito compromisso
pensando em sempre levar o melhor até você, servir a você da melhor maneira possível. Muito obrigado. Moisés Albuquerque, diretor de comunicação da TCM, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. O ano está só começando e bom demais saber que você está aqui acompanhando a gente. Fique sempre conosco, viu? A gente volta amanhã às 7h25 da noite e, claro, durante todo o ano de 2026. Ótima noite, até amanhã, um abraço.